Então, pessoal, bom dia. Bom dia, nono ano. Bom dia, Ana Clara, Gabriel, Júlia, Ana Luísa, Alice, Arthur Sarges. Quem mais está por aí? Vitor Hugo, Ace, Maria Eduarda, Gustavo Bento, Júlia Miranda. Acho que eu não esqueci de ninguém aí, né? Então, bom dia para vocês. Nós vamos retomar lá o quê? Os exercícios sobre formação de palavras. Nós havíamos conversado sobre os morfemas, então nós vimos radical, prefixo, sufixo, vogal temática, certo? Desinências, e começamos a resolver exercícios sobre este assunto. Então eu peço que você abra seu livro na página 25. Vou compartilhar com vocês a página 25 e vamos terminar aí a análise da tirinha da página. Observem o seguinte. Nós ainda estamos respondendo uma questão sobre esta tirinha, que tinha o bebê. Eu cheguei agora neste mundo, não sei quem sou. Sou um careca despreparado. Ei! Pronto, você é um calouro. E aí está lá o bebê, com o rosto todo pintado, todo desenhado. E aí, na letra C, você respondeu. Como é classificado o morfema des da palavra despreparado? Explique. É classificado como prefixo, pois está antes do radical da palavra. Então, recordando com você, o prefixo é uma das categorias de afixos. O prefixo ele é acrescentado antes do radical de uma palavra. Esse morfema altera o sentido da palavra? Explique. Então, a presença do prefixo des junto do radical de preparado altera o significado? Caso sim, qual é a alteração? Hein, pessoal? O prefixo des causa qual alteração no significado da palavra? De negação, perfeito, Vitor Hugo. Então, nós colocaremos aqui assim. Sim, passa a negar o sentido do radical, significando aquele que não está preparado. Um momento aí para o registro dessa resposta. Exercício 2. Siga o exemplo e faça a separação mórfica das palavras a seguir, classificando os morfemas que as compõem. Então veja só, sorveteiro, sorvete, eiro, sorvete, radical, eiro, sufixo, certo? Valoroso. O que compõe a palavra valoroso?
Isso mesmo. Aí, valor é radical, certo? E o oso é sufixo, certo? Gostássemos. Lembrando que aqui estamos diante de um verbo, né? O verbo gostar. O que compõe essa palavra? Olhem um pouco outros verbos aí nas páginas anteriores. Aumentar a fonte. Veja se assim vai ficar bom. Aqui, pessoal, nós temos o radical, a vogal temática, o C e o mos são desinências verbais. Imperfeito. Quais são os morfemas em imperfeito? Tem um prefixo, isso mesmo, certo? Única coisa aí que vocês têm que observar assim comigo. Veja só. O in é prefixo, inclusive indica negação. Perfeite, radical. O é desinência nominal de gênero. Indica que está no masculino, certo? Então, deem uma olhada aí nessa situação da desinência. E vendemos? Quais são os morfemas presentes ali? Olhem lá o gostássemos, agora olhem o vendemos. São verbos.
Perfeito, Ana Luísa, obrigado. Então, aqui nós temos o seguinte: vem de radical e vogal temática, mos, desinência verbal. É número pessoal, mas é uma desinência verbal, certo? E agora, o nosso último elemento aqui para análise é a palavra infelizmente. O que nós temos nessa palavra? Ela tem uma formação bem diferente das anteriores. Algo de diferente aconteceu aí nela. Ah, então tá aí, Maria Eduarda. Vamos dar uma olhada juntos? Então, aqui nessa palavra aconteceu algo de especial. Isso mesmo, Ana Luísa, tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, veja só, in, prefixo, feliz, radical, mente, sufixo. Então, nós temos prefixo e sufixo em uma mesma palavra, certo? Nesse caso, infelizmente, é uma palavra que se formou a partir de derivação prefixal e sufixal. Daqui umas páginas nós vamos conversar sobre isso. Uns segundinhos aí para quem precisa registrar a letra E antes que façamos o exercício número 3. Exercício número 3. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões em destaque por palavras que sejam formadas por prefixos ou sufixos e apresentem o mesmo sentido. Ele não está feliz. Pelo que nós vamos substituir aqui? Perfeito. Ele está infeliz. Conheci uma plantação de café. Conheci o quê? Uma palavra que tem o significado de plantação de café. Cafezal, isso mesmo, Ace. Eu acredito que pouca gente utiliza essa palavra atualmente, né? Conheci um cafezal. Fui à oficina de bicicletas.
fui à bicicletaria. Ótimo. Então, observem aí que pelo acréscimo de prefixos e sufixos, nós acabamos por compor outras palavras com significados bem específicos, como oficina de bicicletas, plantação de café, que tem aí um significado muito, muito apurado, né? Exato. Então, cafezal é plantação de café, bicicletaria, uma oficina de bicicletas. Agora eu peço para que vocês sigam para a página 31, certo? Por favor. Onde está a outra parte deste conteúdo no capítulo 7. Então, página 31. Vocês passaram aí pelas páginas que lemos do Diário de Anne Frank. E chegarão aqui ao estudo da língua, processos de formação de palavras. Leia as capas de livros abaixo, observando as palavras que formam cada um dos títulos. Então, primeira capa, a capa A, Adriano Messias. A Rua da Bananeira. Ilustrações, Flávio Farcas. B, Sérgio Caparelli. Restos de arco-íris. A palavra bananeira, presente no título do livro A, foi formada com base em qual palavra? Está curtindo comigo, Vitor Hugo? Banana, isso mesmo. Que sufixo foi adicionado para a formação dessa palavra? Isso mesmo, Júlia, o sufixo eira. A inserção desse sufixo na palavra que deu origem à palavra bananeira causou alguma alteração de sentido? Explique. Qual que foi a mudança aqui no significado? Isso, obrigado, Ace. A mudança no sentido é que passou-se a ter o nome da planta que produz bananas, certo? Resposta sim. O significado passou a ser planta que produz bananas. A questão D tem uma resposta mais óbvia do que as anteriores. A palavra arco-íris presente no título B foi formada pela junção de que palavras?
Saudades de quando vocês não eram mudos. Hugo, Tão mais fácil. Hugo, Oi. por que você não coloca essas perguntas na prova? Pois é. O que você Eu acha, acho, Freire? Pode ser a eu acho próxima. interessante. Não na de segunda-feira, tá? Olha, o Freire falou, gente. Arco e íris, né? Então, formada pela junção das palavras arco e íris. São questões que exigem muito raciocínio, mas vocês verão que elas são necessárias para compor o conjunto. Quanto ao processo de formação das palavras bananeira e arco-íris, que diferença você consegue notar? Qual que é a diferença na formação da palavra bananeira e arco-íris? O que vocês se deram conta aí? Obrigado, Ace. Eu posso ler sua resposta para a turma toda? Júlia ficou ótimo, tá? Bananeira junta a palavra banana com o sufixo e arco-íris se coloca o tracinho. Vamos lá? Vamos pensar juntos? Então, é o seguinte: bananeira é formada a partir do acréscimo de sufixo a uma palavra já existente. Arco-íris é formada a partir de duas palavras já existentes. Então, enquanto bananeira é formada a partir de uma palavra só, a qual nós acrescentamos o sufixo, arco-íris é formada a partir de duas palavras que já existem. E o tracinho chama hífen. Waze, diante da sua resposta aí no chat, eu queria saber por que tudo junto é separado e separado é tudo junto? Professor, Diga. por que a palavra grande é pequena e a palavra pequena é grande? São os paradoxos da língua portuguesa, né, Freire? Olha, o Waze também trouxe mais uma questão filosófica para nós. Por que o Exalta Samba toca pagode e o Zeca Pagodinho toca samba? Também não sabemos. Mistérios da existência. Quem faz a leitura desse quadro amarelo para todo o povo de Deus? Mas nós chegaremos a todas essas respostas, viu, Vitor Hugo? Que inquietam a mente humana. Quem deu o quadro amarelo para nós?
Eu posso ler. Então, por favor, Freire. Algumas palavras da nossa língua são formadas com base em outras já existentes. Podemos acrescentar afixos, prefixos e sufixos aos radicais para formar palavras, processo chamado de derivação. Ou podemos também juntar duas palavras já existentes para formar uma palavra com outro significado, processo chamado composição. Muito obrigado. Então, olhem só, pessoal. Palavras derivadas partem de uma que já existe e a elas são acrescentados prefixos, sufixos, os dois ao mesmo tempo, como vocês viram lá em infelizmente. Esses são processos de derivação. Derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, e ainda tem a parasintética. E tem umas outras aí especiais que veremos no decorrer do tempo. Já as palavras compostas, que são formadas a partir da composição, elas se estruturam a partir de mais de uma palavra que já existe. Então, quando eu tenho a junção de mais de uma palavra para formar uma só, ali ocorreu composição. Observem também que nas palavras derivadas há somente um radical, enquanto nas palavras compostas há mais de um radical, justamente porque vieram de mais de uma palavra pré-existente. Feito? Tranquilo? Agora vejam só. O livro de vocês aponta para nós alguns processos de formação de palavras nessas páginas aí em que estamos. Então, derivação. A derivação é quando eu tenho uma palavra já existente e pelo acréscimo de afixos eu formo outra palavra. Um primeiro processo de derivação é derivação prefixal. Ocorre com o acréscimo de prefixos, como aconteceu aí na palavra re, fazer, que colocou-se o prefixo re, que significa novamente. Então, refazer, fazer novamente, fazer de novo. Desfazer, o prefixo des, que é um prefixo que indica negação, que é aquilo que está feito será desmanchado. Eu vou desfazer, certo? Então, é o contrário de fazer. A segunda situação de derivação é a derivação sufixal, pelo acréscimo de sufixo. Então, eu pego uma palavra como fino e acrescento ali o sufixo íssimo e passo a ter finíssimo. Ou então, fininho, eu estou acrescentando um sufixo ao radical de uma palavra que já existia. Isso é uma derivação sufixal. Prefixal e sufixal é quando um mesmo radical recebe prefixo e sufixo. Então, eu pego, por exemplo, ali o radical flor. Reflorescer seria florescer novamente. Eu tenho o prefixo re, que indica repetição, o ecer, que indica uma ação, um acontecimento. Então, reflorescer. Vejam lá o que aconteceu com o radical igual. Formou-se desigualdade. Eu tenho o acréscimo de prefixo e sufixo ao radical igual. Então, eu posso acrescentar somente um prefixo, somente o sufixo, ou acrescentar prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Agora eu peço que vocês prestem atenção em uma pequena diferença. A derivação prefixal e sufixal faz com que o radical tenha recebido prefixo e sufixo em momentos diferentes da formação da palavra. É possível, inclusive, observar assim. Por exemplo, desigualdade, desigual e igualdade. Eu tenho duas palavras diferentes ali se eu tirar somente o prefixo ou sufixo. Já a derivação parasintética é aquela em que há o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo ao radical. Então vejam só, eu não consigo tirar um deles e formar outra palavra. Por exemplo, entardecer. O prefixo em e o sufixo ecer foram acrescentados a esse radical no mesmo momento da história do uso da palavra. Veja que não existe entarde e também não existe tardecer. A mesma coisa acontece com anoitecer. O prefixo a e o sufixo ecer foram acrescentados ao radical noite simultaneamente.
Então, não existe a noite, escrito tudo junto e sem E no final, e nem existe noitecer. Por quê? Os dois afixos chegaram a este radical no mesmo momento. Observem que numa palavra como infelizmente, prefixo e sufixo aderiram ao radical em momentos diferentes da história da palavra. Em algum momento existiu infeliz, em outros existiu felizmente, e num terceiro, infelizmente, com tudo junto. Vejam a explicação que vem aí no livro. Para assegurar que se trata de uma derivação parasintética, elimine o sufixo ou o prefixo e verifique se a palavra que resta existe na língua, que é o teste que eu acabei de fazer com vocês. Por exemplo, na palavra anoitecer foi acrescentado o prefixo a, o sufixo ec, ao radical noite. Se um desses dois afixos for eliminado, a palavra que resta não existe na língua portuguesa. Noitecer, à noite, não existem, certo? Pessoal, derivação regressiva. A derivação regressiva acontece quando, a partir de um verbo, acrescentando uma vogal a, e ou o, certo? Nós criamos um substantivo. Então, a partir do verbo debater, eu crio o substantivo debate. Ou do verbo gritar, eu crio o substantivo grito. Então, tira-se ali a terminação de infinitivo e acrescenta-se as vogais a, e, o. E aí você encontra o substantivo a partir de uma derivação regressiva. Derivação imprópria. A derivação imprópria acontece quando nós mudamos a classe gramatical de uma palavra, sem que a sua escrita ou pronúncia sejam alteradas. Veja lá o exemplo com a palavra jantar. As garotas saíram para jantar. Verbo. O jantar estava uma delícia. O jantar estava sobre a mesa. Aí o jantar tornou-se substantivo. Foi uma substantivação. Quando mudamos a classe gramatical de uma palavra sem que ela sofra alterações, ali ocorreu derivação imprópria. Quanto à composição, ocorre quando, a partir de mais de uma palavra, formamos uma só. A composição pode ocorrer por justaposição ou aglutinação. Por justaposição, quando as palavras originais continuam inteirinhas dentro da palavra formada. Por exemplo, passatempo. Tanto passa quanto tempo estão ali juntas, sem que percam letras ou surjam outras letras. Girassol. Eu tenho ali gira e sol, inteirinhas dentro da palavra girassol. Hugo, mas apareceu um S. Observe, isso daí é uma questão de fonética. Se não tivesse sido acrescentado um S, viraria girasol, porque eu teria um S entre duas vogais. Então, para que se mantivesse a sonoridade da palavra, surgiu o segundo S ali. Por isso, girassol. Eu tenho a palavra gira e sol inteirinhas. Quando a composição é por aglutinação, as palavras originais podem perder pedaços ou terem elementos substituídos. Veja, boquiaberto. Então, a palavra boca virou boqui, né? E o aberto continuou inteiro. Então, houve aglutinação de boca com aberto e formou boquiaberto. Embora. Embora vem de em boa hora. Olhem que aglutinação, certo? Então, embora é uma evolução aí, foi formada a partir dessas três palavras, em boa hora. Então, revisando aí contigo. Na composição, eu posso ter composição por aglutinação ou por justaposição. Justaposição, as palavras originais continuam inteirinhas dentro da palavra formada. Aglutinação, elas podem perder alguma partícula ou ganhar alguma outra. Na derivação, eu posso ter derivação pelo acréscimo do sufixo, pelo acréscimo do prefixo, pelo acréscimo dos dois. Ainda posso ter derivação prefixal, regressiva, desculpem, gente, derivação parasintética, regressiva e imprópria. Hugo, não gravei tudo isso de uma vez só. Lógico que não, nós precisamos fazer exercícios para finalizar isso, certo? E aí, tem alguns outros processos de formação de palavras que são mais simples que também estudaremos nas próximas páginas. Eu vou registrar como tarefa para vocês as páginas 35 e 36, tá?
Então, a tarefa. Eu também concordo, Vitor Hugo. Tarefa. Páginas 35 e 36, tá? E antes de encerrarmos essa aula de hoje, eu gostaria que vocês observassem algo aqui comigo. Após essas explicações sobre derivação e composição, nós encontramos aqui os sentidos dos prefixos e sufixos, uma espécie de comentário nesse tópico. E eu peço para que vocês leiam em casa, verifiquem, olhem o quanto vocês conhecem os significados de alguns prefixos e sufixos. Certinho? Não se esqueçam de se prepararem para a prova, tá? Que será na segunda-feira. Estou anotando aqui no nosso controle que foi possível agendar essa tarefa. E, pessoal, um bom restante de semana para vocês, que a verificação de aprendizagem na segunda-feira seja tranquila. Qualquer coisa eu estou por aqui. Um abraço para cada um. Até mais!